Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Freitas, sou nutricionista e hoje é o terceiro vídeo sobre pressão alta que eu vou soltar aqui no meu canal. Se você não viu os dois anteriores, eu vou deixar linkado aqui em cima para você acompanhar. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para mais informações como essa cheguem para mais pessoas. E além de tudo, me sigam nas mídias sociais que eu costumo fazer as enquetes por lá e trago mais notícias sobre saúde e nutrição para todo mundo. Beleza, galera? E antes que eu me esqueça, tem a playlist sobre diabetes. Então eu conto toda a história do diabetes, tratamentos, enfim, padrões alimentares para um melhor controle do açúcar no sangue. Clica aqui que você já vai ver essa playlist, beleza? Então, sem mais delongas, vamos conversar sobre medicamentos, beleza? Antes de começar a conversar sobre medicamentos, eu preciso fazer esse aviso. Quem prescreve medicamento é médico, quem ajusta a dose é médico, então nada de ficar regulando sozinho o seu remédio, beleza? Pode ser muito perigoso, pois os efeitos adversos eles podem ser muito severos. Então, vamos falar sobre medicamento. Na última diretriz brasileira sobre hipertensão arterial, eles são muito claros. O tratamento medicamentoso para pressão alta visa diminuir mortalidade e todos os desfechos duros relacionados à pressão alta. E normalmente a mortalidade por conta da pressão alta é por conta de um desfecho cardiovascular, ou seja, existe uma necessidade do controle da doença para que a mortalidade por doença cardiovascular diminua. Então esse é o objetivo do tratamento, controlar a pressão para que o coração não sofra, beleza? E quais são os princípios que norteiam então essa prescrição dos medicamentos? E são vários. Entre eles, ele tem que ser comprovado na literatura científica que reduz mortalidade cardiovascular. Além de ser bem tolerado por via oral, ele tem que ser eficaz também, ou seja, com uma dose muito pequena do composto ativo você tem um efeito muito bom, sistêmico, sem efeitos secundários. Além de ser tomado menos vezes durante o dia. Então não adianta nada tomar um remédio sem tomar 6 vezes por dia. Então o ideal é tomar uma vez por dia. Então isso daí também entra na prescrição médica. Ter um bom controle de qualidade na sua produção e ser utilizado de 4 a 6 semanas, que daí é quando a gente começa a observar um melhor controle da pressão. E se existir necessidade do ajuste desse medicamento em casos especiais, o médico vai ajustar antes. Ou seja, tem que ser, de uma forma geral, um medicamento eficaz e bem tolerado. E isso daí só o médico vai conseguir ajustar. Então, vamos conversar sobre os medicamentos em específico. Eu trouxe as classes mais comuns e mais prescritas dos medicamentos para pressão alta para a gente conversar sobre eles um pouquinho, beleza? Eu acabei não falando sobre os mais raros, os mais incomuns, que a gente não encontra muito no Brasil. Então, vamos lá. Vamos começar então a falar sobre os diuréticos. Lembra no vídeo anterior que eu falei da hidroclorotiazida, que foi o primeiro medicamento, ao ser utilizado para o controle da pressão? Pois bem, a hidroclorotiazida ela é um diurético. Qual que é o efeito esperado? Espera-se que haja uma diminuição do volume extracelular por conta do aumento da diurese, e essa diminuição do volume extracelular de líquidos vai contribuir para a queda da pressão. Os efeitos mais agudos eles acontecem de 4 a 6 semanas, e aí depois de 6 semanas começa a ocorrer também uma diminuição da resistência vascular periférica, ou seja, a pressão como um todo ela se normaliza porque o balanço de líquidos está menor. Mas como nem tudo são flores, existem efeitos adversos. E quais são eles? Podem ocorrer fraqueza, cãibra, e aí a cãibra é pela diminuição de sais ou de líquidos fisiológicos, disfunção erétil, além de hipovolemia. Os possíveis efeitos metabólicos mais observados seriam a queda de alguns sais minerais, entre eles magnésio e potássio, o que justificaria, por exemplo, aqueles quadros de cãibra também. Isso de forma crônica e contínua pode ser um problema, por isso que fazer avaliações, ou igual eu falei, check-ups frequentes para avaliar isso no sangue pode ser interessante. E também já foi observado tanto o aumento do ácido úrico quanto o aumento do açúcar no sangue com o consumo dos diuréticos. Lembrando que isso é dose dependente, então quanto maior a dose utilizada, mais esperado é que esse efeito surja. Ou seja, novamente, o acompanhamento com o médico é extremamente fundamental. Agora vamos para um outro grupo muito utilizado de medicamento para pressão, que seriam os beta-bloqueadores. Eles atuam diretamente no débito cardíaco e na secreção de renina, e as classes mais novas desses medicamentos também atuam na vasodilatação, ou seja, se o vaso está com calibre maior, concorda que o sangue faz menos força para passar e o coração faz menos força para bombear esse sangue? Então, seriam 3 mecanismos de ação atuantes nesse controle pressórico. E eles têm como efeitos adversos broncoespasmos, bradicardia, disfunção sexual, disfunção erétil,
insônia também, quadros depressivos, pesadelos e astenia. Lembrando que não é porque podem trazer esses efeitos adversos que você vai ter. Então, também não tem que ficar com medo de tomar medicamento. Se você ler a bula, você não toma nada nessa vida, pra falar a verdade. E vale lembrar que as classes mais antigas dos beta-bloqueadores alteravam o metabolismo lipídico e principalmente o metabolismo de colesterol, além do metabolismo do açúcar no sangue. E aí, você assistindo aquela série de vídeos que eu fiz sobre diabetes, você começa a ver como as doenças começam a se associar, seja por erro de metabolismo ou porque você tem que tomar um remédio para tratar uma e esse medicamento acaba alterando o metabolismo e favorecendo o surgimento da outra. De uma forma geral, para a gente ter saúde, então, no mundo ideal seria ter uma rotina mais equilibrada justamente para reduzir as doses do medicamento ou nunca desenvolver esses distúrbios metabólicos. A terceira classe de medicamentos mais utilizados para o controle da pressão seriam os bloqueadores de canal de cálcio. Eles bloqueiam ou inibem os canais de cálcio nas arteríolas, diminuindo assim a resistência vascular periférica, ou seja, a resistência dos vasos na periferia do nosso corpo, melhorando a pressão e o fluxo sanguíneo. E quais os efeitos colaterais mais observados? O mais clássico seria o edema maleolar, ou seja, o edema em membros inferiores. Eu até trouxe uma imagem aqui para vocês verem o mais característico desse edema, né? E ele ocorre justamente pelo medicamento ter um efeito muito vasodilatador, mas por ser uma vasodilatação mais arterial do que venosa. Então, o balanço do fluxo de líquidos em membros inferiores fica um pouco prejudicado, até porque teria que vencer a gravidade para subir esse líquido, né? Então, é um dos efeitos adversos mais esperados ou mais comuns. Outros efeitos adversos observados seria tontura e dor de cabeça também, e rubor facial em algumas classes específicas desses bloqueadores de canal de cálcio, beleza? E a quarta classe de fármacos que a gente vai conversar hoje seriam os inibidores da ECA ou inibidores da enzima conversora de angiotensina. E por que é importante inibir essa enzima para um controle pressórico? A angiotensina 1, quando ela é convertida para angiotensina 2, ela tem um efeito vasoconstritor, ou seja, fecham os vasos, aumentando a pressão. Então, quando há uma inibição da ECA, a gente percebe que essa vasoconstrição ela não acontece com tanta intensidade ou com tanta frequência, melhorando a pressão sanguínea. É um grupo de fármaco que é bem tolerado pelas pessoas e tem como efeito adverso mais tradicional, mais clássico, uma tosse seca, como se fosse um pigarro mesmo, atingindo entre 5% e 20% das pessoas que utilizam essa classe de medicamentos. Bom, tendo falado sobre esses 4 fármacos mais comuns, essas 4 classes de remédios mais comuns para o controle da pressão, eu preciso falar para vocês que normalmente eles são utilizados em associação. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que justamente a ideia é usar a menor dose possível para você ter o menor efeito adverso possível? Então, quando você associa 2 fármacos diferentes ou outros tipos de associações, 3 fármacos, enfim, você consegue trabalhar com doses menores, com efeitos adversos menores e atuando em diversas fases do controle pressórico, seja controle de resistências vasculares periféricas, seja aumento de vasos, enfim. Então, normalmente é em associação que o tratamento de hipertensão ele é mais eficaz, beleza? Segundo passo. O tratamento da hipertensão ele é relativamente simples, porque os medicamentos eles são muito eficazes, mas acredite ou não, de todas as doenças crônicas é a que tem o menor controle. Primeiro que normalmente você não sente que a pressão está alta, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas elas costumam fazer testes. Já tomo remédio há 1 ano, vou ficar 1, 2 meses sem para ver qual é que é. E como você não sente que você está pior, porque a pressão não dá sinal de forma aguda, você esquece de tomar remédio e para de tomar o remédio. Fora que às vezes toma remédio 3 dias, esquece 2, então é a doença que tem o maior descontrole, sendo que é uma das doenças que tem a maior facilidade de controle. Ou seja, coloca lá no despertador do seu celular para você não esquecer de tomar os remédios, beleza? Ah, e você deve estar pensando, pô, nutricionista falando de remédio. A grande verdade é, eu entendo como profissional da área da saúde que existem casos que não tem como fugir de remédio. Então eu preciso entender o metabolismo desse medicamento, o que ele gera no corpo, para eu reduzir os danos muitas vezes com alimentação, entenderam? E aí galera, o que vocês acharam da nossa conversa de hoje? Eu tentei fazer um vídeo mais breve para não ficar um tema pesado também, só apresentar para vocês o porquê que os medicamentos são prescritos e quais as classes mais comuns, mas isso daí não retira a necessidade de um acompanhamento médico, beleza? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham desses vídeos sobre os medicamentos das doenças, se vocês gostam ou não, e não se esqueçam do quê? De curtir e compartilhar o vídeo para mais informações como essa e que essas informações cheguem para mais pessoas, além de se inscrever no canal e de me seguir nas mídias sociais,
que normalmente eu coloco mais informações sobre alimentação nas mídias sociais. Meu nome é Thiago Freitas, eu sou nutricionista e até a próxima semana. Falou, galera, valeu e muito obrigado!